A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 13, que traz por título 400 anos de silêncio. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 do Juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título 400 anos de silêncio. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque já está disponível em nosso canal a dinâmica. E se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fique à vontade. Agora, se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: por que 400 anos? Quando esse período aconteceu de 400 anos? Pergunte também, por que é chamado tempo de silêncio ou tempo interbíblico? Olha, começa de qual livro e terminou em qual livro? Que tempo é esse chamado tempo de silêncio, o qual Deus passou 400 anos sem levantar um profeta? Não é sem agir pelo povo, não é abençoar o povo, é sem levantar um profeta para trazer, assim, a mensagem de Deus para o povo de Israel. Que tempo é esse? O que aconteceu nesse período de 400 anos? Iniciou quando? Terminou quando? São perguntas para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Por isso que é importante você perguntar e não ficar respondendo. Ah, pastor, mas a turma não sabe a resposta. Fica tranquilo, deixe então sua turma ficar com curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Pega a dica, professor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus enviou o seu Filho como Salvador, como o Messias esperado por Israel. Isso mesmo, Deus enviou o Messias para tratar, para salvar a nação de Israel. Mas, no entanto, Israel rejeitou, desprezou, não aceitou o seu Messias, mas nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que nós somos a Igreja de Cristo. Nós não somos Israel, nós somos a Igreja de Cristo, porque Israel rejeitou o Messias, mas nós aceitamos, estamos com ele e ele é o nosso Salvador. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, presta atenção, no meu Instagram, anote o endereço, PR Giovanni Santos, e o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. E também, toda quarta, no Instagram, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Já aqui em nosso canal no YouTube,
toda quarta-feira também, às 9h05. Este é o nosso vídeo com a nossa aula, às 9h05. Já na mesma quarta, toda quarta, já às 14h05. Este é o nosso vídeo de dinâmica. Tudo isso para descomplicar sua vida, viu? E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na quarta-feira já estreou a lição de número 1 do segundo trimestre, pois esta lição número 13 estreou já tem mais de uma semana. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. Agora vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Salmos de número 74, do versículo 1 ao versículo 9. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Cabe a você, professor, colocar sua turma para participar, para estar lendo, respondendo. As nossas aulas na EBD precisam ser aulas ativas, participativas. Vai anotando as dicas. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus. Chegamos ao fim do trimestre e esperamos que tenha sido de grande ajuda para elevar o seu conhecimento bíblico, auxiliando a compreender melhor a ordem dos fatos históricos e a lógica de arrumação dos livros do Antigo Testamento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não só nos ajudou, como também nos sustentou, especialmente quando conseguimos chegar à conclusão de algum ciclo. Fica um grande sentimento de gratidão. De fato, é importante que assim seja, pois a gratidão é um dos propulsores para as próximas conquistas. Portanto, ser grato a Deus por tudo que viveu até chegar aqui, como diz o refrão do hino 370 da nossa harpa cristã: mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Veja só, é uma conquista para você que iniciou o trimestre e está terminando na presença de Deus. Nós aprendemos muito, estudamos acerca da palavra do Senhor, da Bíblia, da estrutura da Bíblia, também da formação do povo de Israel, da formação da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos acerca da Bíblia, estamos falando da nação de Israel, um povo o qual Deus escolheu, um homem, uma mulher, que não poderiam ter filhos, mas Deus criou oportunidades para que este casal pudesse gerar filhos e, posteriormente, se tornar a nação de Israel, uma nação abençoada e povo de Deus. Mesmo que, no final da sua história, eles vão se afastar do Senhor e ser punidos por causa disso. Mas também Jesus Cristo veio a esta terra através dos judeus, pois é tema do nosso próximo trimestre, pois vamos estudar a organização, a estrutura do Novo Testamento. Por isso, fica conosco, viu? Porque aqui toda semana tem vídeo e também tem dinâmica. Vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o período interbíblico. No item 1, a atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. Só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com João Batista, a voz do que clama no deserto, profetizado por Isaías. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, a menção à profetisa Ana e a Simeão, homem temente a Deus, sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Veja só, o período interbíblico. Você já ouviu falar deste período? Sim, não? Deixa aqui nos comentários. Abra sua Bíblia aí em Malaquias, ou antes de Mateus, por gentileza. Por que Malaquias, pastor? Você vai observar que normalmente, depois do livro de Malaquias, existe uma folha em branco. Não sei se a sua Bíblia vai ter, mas normalmente, depois do livro de Malaquias, antes de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, vai ter uma folha em branca. Essa folha em branca simboliza, significa esse período interbíblico, que durou aproximadamente 400 anos. Olha, período interbíblico,
período de silêncio. Por isso que esta folha, entre Mateus e Malaquias, está em branco, pois é dito, ensinado, que não houve profetas nesse período. Deus não levantou profeta por um período de 400 anos, que vai de Malaquias até Mateus. Nós chamamos esse período de período interbíblico ou período do silêncio de Deus. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o silêncio de Deus. Os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento compreendem o período intertestamentário, também chamado de período interbíblico, comumente é falado 400 anos de silêncio, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. É um tempo de silêncio. Pastor, por que Deus ficou em silêncio? Nós não sabemos. O que sabemos aqui é que Israel tinha saído do período exílico, tinha deixado de ser uma nação que vivia no exílio, retorna para a cidade de Jerusalém, reconstrói a cidade com muita dificuldade, reconstrói os muros, reconstrói o templo, adoração ao Senhor. Mas vai chegar um período em que Deus vai ficar em silêncio. Deus não levanta nenhum profeta. Deus não traz nenhuma mensagem profética, nada escrito com a sua inspiração. Claro que a vida continuava. Muitas coisas aconteceram nesse período de 400 anos, mas não houve manifestação. Deus não levantou profetas nem para estar profetizando nesse período, muito menos escrevendo. Mas calma, talvez você tenha dito aí, mas tem uma igreja que tem os livros que aconteceu nesse período. É isso mesmo? Vamos estudar daqui a pouquinho esses livros, que aquela denominação que você sabe o nome, a Igreja Católica, tem alguns livros na Bíblia Católica que foram escritos nesse período daqui. São aqueles livros que nós chamamos de livros apócrifos. Já ouviu falar sobre ele? Então fica conosco, que daqui a pouquinho tem mais informações. Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Calma, calma, calma. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, leitura diária, explicações, resumos, a lição comentada, a lição descomplicada, artigos, explicações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças, simulado, certificado, marcadores de Bíblia. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: o contexto histórico da época. No item 1, a dominação grega. Durante esse período, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do Antigo Oriente Médio. Ao derrotar o Império Persa, ele era filho de Filipe da Macedônia, um renomado perito militar e diplomata que formou um numeroso exército, transformando a pequena Macedônia num império.
Filipe morreu aos 47 anos e Alexandre assumiu o seu lugar com apenas 20 anos. Considerado um gênio militar, Alexandre foi educado pelos filósofos Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga. Alexandre deu continuidade à expansão grega de seu pai. Com ideal expansionista, derrotou o Império Persa. Ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, artes, filosofia e etc. Professores da escola dominical, aqui agora é um pouco de história. Observe o seguinte: creio que você já ouviu falar acerca de Alexandre o Grande, talvez na sua escola, nos livros de história. Alexandre o Grande foi o grande imperador que conquistou, que venceu o Império Persa. Lembre-se, nesse trimestre, nós estudamos o Império Assírio, que venceu o Reino do Norte, e estudamos também o Império Babilônico, que venceu o Reino do Sul, ou de Judá. Após isso, o Império Medo-Persa, que venceu o Império Babilônico. Aqui agora estamos falando do Império Grego, que conquistou, que venceu o Império Persa. Aqui vai se destacar Alexandre o Grande, que iniciou seu reinado com apenas 20 anos, muito novo, mas a história conta que ele tinha várias habilidades, vários conhecimentos, e por causa disso expandiu muito o seu império. É destacado também que o jeito que eles faziam era algo diferente. Por exemplo, o Império Assírio conquistava um território e começava a fazer uma grande mistura entre o povo. O Império Babilônico conquistava as nações e levava para a Babilônia os fortes, os bonitos, os entendidos. Já o Império Medo-Persa conquistava e até permitia que os povos retornassem, cada um para a sua cidade. O importante para eles é que estes conquistados continuassem pagando imposto. Já o Império Grego, de Alexandre o Grande, era o diferente. Eles faziam de tudo para que a cultura grega, principalmente o conhecimento, a arte, os livros, a língua também, pudesse ser absorvida pelos povos conquistados. Então, quando Alexandre o Grande conquistava um território, conquistava a nação, conquistava um povo, ele fazia de tudo para que esta nação pudesse aprender a cultura, a língua grega. Isso mesmo, foi através de Alexandre o Grande que a língua grega cresceu, se desenvolveu e chegou em vários povos, transformando assim uma língua popular, onde todos deveriam saber falar o grego para que pudesse se relacionar, comprar, vender. Tudo isso foi pensamento e estratégias de Alexandre o Grande. Você sabia disso? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a influência de Alexandre o Grande. Assim, o pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, a arquitetura, inclusive religião. Surgiram bibliotecas e universidade na Alexandria e em outros lugares. E mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se com a língua em comum, o grego. E isso foi de grande importância para o evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal, pois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Neste período, a conhecida Septuaginta. Antes de seu falecimento, seus principais generais dividiram o império em 4 porções, 2 das quais são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento: a porção dos Ptolomeus e dos Seleucidas. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria como capital. Já os Seleucidas tinham por centro a Síria e Antioquia era sua capital. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Professores, entenda aqui agora o contexto o qual nós estamos falando. Alexandre o grande imperador grego, conquistava as terras e fazia com que os seus conquistados pudessem aprender a cultura, a arquitetura, a religião, a língua grega.
E isso favoreceu o crescimento e o desenvolvimento de vários lugares, porque os povos falavam a mesma língua, e isso facilita a comunicação e o relacionamento e também o comércio. É nesse período de Alexandre o Grande que a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, começa agora a ser traduzido para o grego. Tá vendo o entendimento que Alexandre o Grande tinha das coisas? Pegou a Bíblia do Antigo Testamento, que era no hebraico, e agora transcreveu agora para o grego, para que todos pudessem ter o entendimento, a compreensão daquilo que estava escrito. Então, quando você ouvir falar acerca da Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento, escrito no hebraico, e Alexandre o Grande mandou que fosse escrito agora no grego. Houve aqui a tradução do hebraico para o grego. Por isso que as pessoas do Novo Testamento, quando estava lendo a Bíblia, estava lendo no grego, porque todo mundo conhecia, era a língua universal. E isso é chamado de Septuaginta, a tradução do velho, traduzido do hebraico para o grego, ok? O grego que era lido no tempo de Jesus Cristo de Nazaré, que daqui a pouquinho eu vou trazer também mais informações, fica conosco. Essa Septuaginta que vai significar 70. Acredita-se que, diz a tradição, que quando a Bíblia foi feita essa tradução do hebraico para o grego, tinha aproximadamente 72 escritos, 72 escribas que se reuniram para traduzir todo o velho em hebraico para o grego. Eram 72 escribas que se separaram, cada um em lugar separado, começaram a escrever ou transcrever do hebraico para o grego. 70, por isso que leva esse nome, Septuaginta, porque foram em torno de 70 a 72 escribas que escreveram, que transcreveram do hebraico para o grego. Ok? Passa essas informações para os seus alunos. Septuaginta, a tradução do hebraico do Velho Testamento para o grego do Novo Testamento. O texto é o mesmo. A diferença é que as pessoas na época aqui já não conheciam mais o hebraico. O hebraico era a língua lida e utilizada principalmente pelos sacerdotes no templo. No templo, a língua, as mensagens, a pregação, a leitura do texto era feita em hebraico, mas na rua, os comerciantes falavam o grego. Deu para entender, professor? O hebraico ficou sendo a língua dos sacerdotes. Quando estavam lendo a Bíblia, lá no templo, eles liam normalmente no hebraico, mas na rua, a população falava era o grego. É por isso que o Novo Testamento, lembra, Mateus, Marcos, Lucas e João, não vai ser escrito mais no hebraico, porque o hebraico as pessoas já não falavam mais, até mesmo em Israel. Era a língua que muito utilizada pelos sacerdotes no templo, mas o povão falava o grego. É por isso que o Novo Testamento, que será a temática do nosso próximo trimestre, os livros foram escritos no grego. Eita glória! Anote as informações para passar para a sua turma. Vou destacar mais uma informação. Depois da morte de Alexandre o Grande, o império dele, o Império Grego, foi dividido em 4 generais. Os 4 generais mais fortes, mais importantes, acabaram dividindo o Império Grego. Desses 4 generais que dividiram o Império Grego, 2 vão ter diretamente influência no Novo Testamento, com o território de Israel, com a Palestina, que são generais Ptolomeus e Seleucidas. Esses daqui são os nomes dos generais, Ptolomeu e Seleucida. Estes dividiram o império e ficaram tomando conta do território que estava próximo a Israel, seja da Palestina ou de Alexandria, no Egito. São territórios próximos de Israel. Então a Bíblia Sagrada, quando está falando de Jesus pregando, estava pregando nesse território daí, que tinha como general, antes aqui de Cristo, Seleucida e também Ptolomeu. Deu para entender? Foram os soldados de Alexandre o Grande que, após a morte dele, dividiu o império em 4. E a região onde Cristo nasceu, pregou, selecionou, estava envolto nesses 2 generais, Seleucidas e também Ptolomeus.
Deu para entender? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando, fica tranquilo com relação ao grego, essas informações que nós vamos estudar no próximo trimestre. Fique tranquilo, tá bom? Estou passando tão somente essas informações para que você possa entender o contexto desta lição daqui. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, item 1, que traz por título: o período macabeu. No item 1, os judeus reagem à oposição. O período macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Ele reuniu leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo quando fora obrigado a oferecer um sacrifício pagão e, obviamente, recusou-se. Matatias matou o agente e fugiu com seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simeão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Macabeus devido ao apelido Macabeu conferido a Judas, um de seus filhos. Todo esse período foi marcado por muitas guerras e perseguições até a restauração se concretizar. Um desses conflitos, mais conhecido, é a Revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou os 2 movimentos que viriam a se tornar os fariseus e os saduceus. Os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista. Os saduceus tinham uma visão menos purista. Professores, entenda aqui agora o seguinte: nós estamos falando aqui agora do período dos Macabeus. Que período é esse, pastor? É esses de 400 anos. Nesse período, uma família de sacerdotes, na pessoa de Matatias, vai iniciar uma grande revolta. Por que isso? Antíoco Epifânio entra em Jerusalém, no templo, para sacrificar um porco, algo que era proibido. Em Israel, até hoje, eles não gostam de porco. Concorda comigo? E Antíoco Epifânio entra no templo ou solicita que o sacerdote possa oferecer um porco em sacrifício ao seu próprio nome, à sua própria pessoa. E quando Matatias, que era o sacerdote relacionado a Macabeus, ficou sabendo disso, ele recusou e acabou matando aquele que levou essa informação. E após isso ele fugiu e começou a organizar vários judeus que pensavam igualmente ele pensava, que não aceitavam o posicionamento de Antíoco Epifânio, e começou aí a grande revolta dos Macabeus. Macabeus está relacionado à família de Matatias, pois Macabeu era o apelido dado ou nome conhecido de Judas, um dos seus filhos. Então vai acontecer uma grande revolta contra Antíoco Epifânio e outros também generais, capitães, que era contra Israel e contra a cultura judaísmo. E estes se levantaram, se posicionaram para defender a fé judaica. Nesse ato de defender a fé judaica, observe, defender, guardar, proteger a lei de Moisés, para você entender de uma forma descomplicada, vai surgir aí os fariseus. Os fariseus são judeus muito religiosos que guardavam, faziam de tudo para que a lei pudesse ser cumprida, para que a lei de Moisés pudesse ser levada a sério. Surge dessa defesa de defender a fé judaica. Os fariseus sempre estavam ensinando, falando da necessidade de guardar e cumprir a lei de Moisés. Em outras palavras, os fariseus iniciam com a boa ideia, um bom posicionamento de defender a fé. Mas com o passar do tempo, eles começam a cobrar algo que os próprios não faziam. Era o que acontecia no tempo de Jesus. No início, estavam de parabéns, começaram muito bem em defesa da fé judaica, mas com o passar do tempo se tornaram os religiosos, os hipócritas do Novo Testamento, porque ensinavam algo e não cumpriam. Nesse período também dos Macabeus, dessa defesa da fé, existiam também os saduceus, que não eram tão puritanos, tão guardiões assim da lei, mas também defendia a necessidade de guardar a lei, de fazer a vontade de Deus.
Então é nesse período dos 400 anos que vai estar surgindo os fariseus e os saduceus. Os saduceus estão muito relacionados também ao sacerdote no tempo de Jesus. Então, tudo isso não são povos que vão surgir nesse período de 400 anos para defender a fé, para defender a lei, para seguir a lei, para guardar a lei. E esses povos vão ter grande destaque no tempo de Jesus, que é tema que nós vamos estudar no próximo trimestre. Porque esta lição, na verdade, está abrindo o próximo trimestre. Tanto que vai ser quase a mesma temática, você vai ver. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: os judeus obtêm êxito. Um marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo, e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação, entre 165 e 164 a.C. Tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista e de unidade. Foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Entretanto, como sabemos, a expectativa era equivocada, pois aguardava a vinda de um líder político super-humano, especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Assim, não reconheceram Jesus, o verdadeiro Messias, por meio para fazer uma libertação espiritual e não política ou geográfica. Por isso, muitos judeus o rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias de Isaías. Mas essa história continua e o novo estudo também. Aguarde o trimestre em que faremos uma viagem pelo Novo Testamento. Até lá! Professores, entenda que o período dos Macabeus vai ser aproximadamente ali 200 anos antes de Cristo Jesus. Lembre-se, o período interbíblico durou em torno de 400 anos. Vai ter um grande destaque esse período dos Macabeus ali em 64, 65, quando Judas, filho de Matatias, que era o sacerdote da época, entra em Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói o templo, e assim Israel retorna a adorar e servir a Deus, retorna a buscar ao Senhor e fazer os sacrifícios necessários que estavam na lei de Moisés. Nesse período também vai ser renovado o desejo, a vontade de estar recebendo o seu Messias ungido. Todo Israel estava esperando o Messias, o seu rei, o seu imperador. Lembre-se, o Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre, assume em seu lugar 4 generais. Após isso, em torno de 70, 60 a.C., vai surgir um novo império, o Império Romano, que dominou todo Israel, dominou todo o território em torno de 60, 70 anos antes de Cristo. E você sabe, quando Jesus Cristo nasceu, quem dominava o grande império era o Império Romano, que tinha conquistado, vencido o Império Grego com relação aos seus 4 generais. É nesse contexto que vai nascer Jesus Cristo. Mas você sabe, Jesus veio, mas foi rejeitado, desprezado. Não aceitaram o Messias, porque eles, os judeus, queriam um Messias militar. O Messias que conquistasse, que vencesse os romanos, para dar liberdade ao povo de Israel, para que Israel pudesse tornar-se novamente uma nação. Era um povo conquistado, estava sujeito à lei romana. E os judeus queriam, porque queriam, a vinda do Messias, um super-homem para conquistar e libertar a nação de Israel da opressão romana. Eita! Estudamos com isso os principais impérios. Os impérios assírio, babilônico, medo-persa, grego, e vimos aqui um pouquinho o Império Romano. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sem demora, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito:
O conhecimento acerca dos acontecimentos históricos do período interbíblico é fundamental para entendermos todo o plano de fundo do mundo em que Jesus viveu, desde a língua grega até a existência dos fariseus e saduceus. Nas promessas divinas, há evidências que indiquem um Messias guerreiro que restauraria Israel por meio de ações militares, como muitos judeus desejam, mas sim do Messias que restauraria a relação do homem com Deus, tal como cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tudo estava pronto para a vinda do Messias. Já estava tudo pronto. As profecias já estavam se cumprindo, mas Israel endureceu o coração. Israel queria porque queria que Jesus Cristo fosse um revolucionário, que Jesus tivesse vindo para libertar Israel, para lutar contra os romanos. Mas Cristo veio nos libertar do pecado, da opressão do pecado, e não para libertar Israel da opressão romana. Por isso, Cristo foi rejeitado por eles, mas nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você aceitou a Cristo como seu libertador. Você aceitou a Cristo como aquele que redime a tua alma. Por isso, estamos salvos para a glória de Deus. Eita glória! Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. É importante nós sabermos a sua opinião, tá bom? Mas que Deus continue te abençoando. Muito obrigado a você que está conosco. Muito obrigado a você que faz parte da nossa família. E você chegou agora, seja bem-vindo. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. E que possamos crescer na graça e no conhecimento. E sabendo, no próximo trimestre, estaremos aqui gravando videoaulas e também dinâmicas. E toda quarta-feira tem vídeo novo em nosso canal relacionado à revista dos juvenis. Vem fazer parte da nossa família. A paz do Senhor e até a próxima trimestre. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.